Salve galera, eu sou o professor Fábio Vietti aqui do Decifrando a História e essa será a nossa aula 1 do curso de História Geral voltada para vestibulares e para o Enem. Galera, aqui no Decifrando a História nós iremos abordar, é claro, todas as habilidades e competências necessárias para a realização de uma boa prova de ciências humanas do Enem, a partir da abordagem dos conteúdos históricos em ordem cronológica, assim como a história é cobrada nos principais vestibulares do país. Portanto, essa nossa aula número 1 irá abordar o período conhecido como pré-história. Em primeiro lugar, gente, já é importante fazermos aqui uma análise, uma ponderação sobre o nome desse período. Claro, veja, de forma simplificada, a história enquanto ciência se dedica ao estudo das ações do homem no tempo e no espaço. O período pré-histórico, ou período anterior à história, ele se debruça sobre os primeiros hominídeos, o surgimento dos primeiros homens até o desenvolvimento da escrita. Então veja, se a gente pensar, quando nós falamos de período pré-histórico, nós falamos já de relações sociais entre homens, nós já falamos aqui de produção artística, nós já falamos de uma série de relações que compõem efetivamente o campo da história. Então, por que pensarmos em um período que seria anterior ou fora da história? Essa é uma excelente pergunta. Veja, na verdade esse termo ele surge no século XIX, na esteira de uma corrente de pensamento intitulada positivista. Para esses pensadores, só seria possível produzir história objetiva, história como ciência, história efetivamente confiável, a partir da análise de registros escritos. Portanto, se no período pré-histórico não havia escrita, tampouco haveria como construir um conhecimento histórico. É claro que a partir do século XX, sobretudo nos últimos decênios, essa concepção positivista de como se entender a história vem sendo abandonada. Nós já temos aqui produções que valorizam muito, por exemplo, a história oral, quer dizer, uma história sobre povos produzidas não a partir da análise de documentos, mas através de tradições, de histórias que são contadas por esses próprios povos. E falando nisso, então, se percebe que nós temos que fazer um esforço para entender esse período de definir melhor a nossa área de estudo. Então, em primeiro lugar, é claro, quando falamos em período pré-histórico, falaremos de um período pré-literário, ou de um período anterior ao desenvolvimento das técnicas de escrita. Mas mais do que isso, no período pré-histórico, estamos falando do momento onde o homem passa por processos definitivos de evolução. Então, aqui nós temos uma palavra-chave. Entender o período pré-histórico como um momento de evolução do hominídeo, de evolução do ser humano. E essa evolução, meu querido, minha querida, tem que ser entendido como dois elementos fundamentais. O primeiro, a evolução biológica do ser humano, bem como o seu processo de evolução cultural. Percebam que quando nós tratamos a história voltada para os vestibulares do Enem, nós devemos adotar aqui uma postura científica. Então não traremos aqui a ideia da teoria criacionista como uma teoria válida para os vestibulares. Tendo isso em mente, abordaremos aqui como norte para a explicação do surgimento humano a teoria evolucionista, criada pelo biólogo britânico Charles Darwin. A partir da teoria evolucionista, nós percebemos então que as espécies elas sobrevivem. As espécies, elas desenvolvem diferentes características físicas que irão trazer a elas uma maior adaptabilidade ao meio. Então, espécies mais aptas sobrevivem, espécies menos aptas desaparecem, não passam pelo gargalo da seleção natural.
O ser humano, nesse sentido, ele passa ao longo de milhões de anos num processo longo e lento por inúmeras adaptações, por uma série de mutações em suas características físicas que vão tornando o ser humano mais apto ao seu meio. Entre essas características, nós vamos destacar, em primeiro lugar, a postura ereta do ser humano, que irá trazer uma vantagem energética. Nós iremos gastar menos energia ao nos locomovermos sobre duas pernas e não sobre quatro patas. Em segundo lugar, também importante destacarmos aqui o polegar opositor. Nós termos o dedo opositor permite que nós tenhamos capacidade de manipulação e de criação de ferramentas, o que é sim um elemento fundamental para a sobrevivência do ser humano. Além disso, há de se destacar o crescimento encefálico dos hominídeos. Nós temos uma taxa de encefalização muito grande, isso é uma proporção entre o tamanho do encéfalo e da massa corporal, o que possibilita ao ser humano pensamentos mais complexos, como a abstração. O ser humano tem uma capacidade distintiva muito importante, que é a capacidade de se enxergar no mundo, de enxergar a si próprio, de enxergar os outros e conseguir pensar sobre aquilo que está além, abstrair e não ter o seu pensamento e as suas ações movidas apenas para aquilo que está num plano prático e imediato. Uma outra característica importante da nossa evolução biológica, gente, seria também a perda do número de pelos do corpo humano. A partir do controle da temperatura pelo suor, nós teremos de novo um ganho energético muito grande. Nova característica também fundamental e essa inusitada, geralmente os alunos não sabem, é a capacidade do ser humano de ruborizar. Percebam que quando nós mentimos, ou quando nós sentimos culpa, ou quando nós fazemos algo que nós logo nos arrependemos, no geral, nós ficamos vermelhos, nós ruborizamos. Segundo os pesquisadores, a capacidade de ruborização ela é extremamente importante para a sobrevivência do Homo sapiens sapiens, uma vez que ela desperta o sentimento de empatia, mostrando efetivamente que o indivíduo se arrependeu de um ato cometido, permitindo assim que ele reingresse ao seu meio, à sua tribo ou ao seu clã. Então percebam que nós temos aqui uma série de características biológicas que tornarão sim o homem mais apto para sobreviver ao gargalo da seleção natural. Mas nós não podemos, pessoal, desvincular de forma alguma esse nosso processo de evolução biológica com o nosso processo de evolução cultural. A cultura, entendida aqui como um conjunto de técnicas dominadas e transmitida para outros do ser humano, como um elemento que efetivamente garante a nossa sobrevivência. Se vocês pararem para pensar, o ser humano ele é um animal patético, frágil. Nós não temos garras muito afiadas, nós não temos asas para voar, nós não podemos ficar muito tempo submersos na água. Então a nossa capacidade de fuga ou mesmo de confrontamento físico, ela é muito pequena em relação a outros animais. Apesar disso, como nós constatamos hoje, o ser humano não apenas sobrevive na seleção natural, como chega a um ponto de domínio do ambiente de colocar em risco e pôr em extinção uma série de outros animais que seriam mais fortes ou mais adaptados dentro de uma constituição física. O que faz do homem este animal frágil, capaz de atingir este patamar de ser um risco para o planeta Terra? Justamente a cultura. Veja, o homem consegue se proteger do frio não porque tem muitos pelos, mas porque ele fabrica roupas. O homem consegue se defender de ataques de animais não porque ele é muito forte, mas porque ele organiza técnicas de defesa, porque ele desenvolve lanças, porque ele cria escudos, técnicas culturais que serão utilizadas para garantir a nossa sobrevivência. É claro, entre essas técnicas está a escrita, o Twitter, o WhatsApp
está a técnica do domínio da produção agrícola, mas está também a técnica de produção de armamentos, como as bombas nucleares. Está também, como cultura humana, a organização de campos de concentração, como nós vimos na nossa aula sobre totalitarismo. Então percebam que nós não podemos enxergar do passado para o presente uma ideia de evolução cultural que estivesse nos levando sempre a algo melhor. Nós não podemos adotar esta perspectiva crítica dos tempos passados, considerando que nós somos superiores simplesmente porque nós temos comunicação instantânea pelo WhatsApp. É preciso abandonar esta perspectiva histórica. Perfeito, galera? Então definimos aqui efetivamente o nosso processo do período pré-histórico. Um período de evolução do homem em seus aspectos biológicos e culturais, que irá resultar mais ou menos em 3.500 anos antes de Cristo, na invenção da escrita e no surgimento do período histórico propriamente falando, que seria a história antiga. Muito bem, visto esse primeiro elemento de definição, agora nós falaremos sobre a periodização do período pré-histórico. Galera, o período pré-histórico é o período mais longo da história da humanidade. Nós estamos falando de algo que vai mais ou menos de 4 milhões de anos antes de Cristo até mais ou menos 3.500 anos. É claro que processos de transformação nas relações sociais, nas relações políticas e econômicas aconteceram ao longo desse tempo. Então nós iremos dividir em gavetinhas o período pré-histórico. A primeira gaveta é o período do Paleolítico, é o período mais antigo da história do homem. O período Paleolítico, gente, recebe esse nome em função dos radicais gregos paleo e litos, onde paleo significa antigo e litos, pedra. Então estamos falando aqui do período da pedra antiga ou, é claro, da pedra lascada, a expressão que é mais comumente conhecida pelos nossos estudantes. Período da pedra lascada, porque a técnica utilizada pelos primeiros hominídeos na produção de ferramentas era uma técnica muito rudimentar, muito simples. As ferramentas iniciais, produzidas com ossos, com pedras, é claro, elas eram obtidas através do entrechoque de uma pedra na outra. Ao bater uma pedra em outra pedra, os hominídeos produziam seixos cortantes, que eram utilizados para raspar, para perfurar, para cortar. Então nós temos pedras aqui que serão pedras produzidas de uma forma muito tosca, muito simples, muito rudimentar. Apesar disso, eram técnicas suficientes para dar conta dos desafios do homem dentro desse período. A economia, galera, característica do período paleolítico, ela é uma economia coletora. Como o próprio nome diz, os homens não produziam os seus alimentos, eles coletavam. O entendimento de que o homem é um animal caçador e coletor no período paleolítico, ele é fundamental para entendermos uma segunda característica definidora desse momento, que é justamente o nomadismo. Veja, se o homem não produz o seu alimento, se ele coleta e caça, isso significa que nós dependemos daquilo que a natureza nos dá. Então, se em um determinado momento nós esgotarmos todos os recursos naturais de uma região, se nós já comemos todas as frutas, todos os legumes, se já nós caçamos e pescamos todos os animais daquela região, nós não vamos simplesmente cruzar os braços e curtir uma morte suave por inanição. Não, nós iremos migrar de um sítio a outro, de uma região a outra, consecutivamente. Essa é a característica nômade do período paleolítico. Os homens não têm um espaço fixo de moradia. Eles migram constantemente em busca de novos lugares com novos recursos naturais. Aqui também uma característica fundamental. Reparem que se a gente migra de um lugar a outro, a ideia da existência da propriedade privada, ela fica impossibilitada.
Não faz sentido algum eu dizer que, olha, eu nunca mais voltarei aqui para esse cenário, para essa sala, mas ela é minha, ninguém encosta. É claro que não. Como nós não somos sedentários, não existe propriedade privada. E se não há propriedade privada, não haverá também uma divisão em classes sociais. Nós encontramos, portanto, do ponto de vista da organização social do período paleolítico, uma ideia de igualitarismo, o que leva muitos pesquisadores a dizerem que esse período seria marcado por um modo de produção intitulado de comunismo primitivo. Comunismo porque não haveria a existência do Estado, não haveria a divisão em classes sociais, não haveria a propriedade privada, e primitivo porque ele não é o comunismo pensado por Karl Marx, por Friedrich Engels, ele não é um comunismo teoricizado, ele é primitivo, ele seria natural das primeiras organizações sociais dos hominídeos. O que você pode me perguntar agora, de forma muito inteligente, é o seguinte, ora, se não há divisão em classe social, como é feita a divisão do trabalho, a divisão das tarefas? Isso nos leva a um outro ponto muito interessante do período paleolítico. A divisão das tarefas, nesse momento, ela é feita a partir do sexo, que nós chamamos de divisão sexual do trabalho. Na prática, as mulheres coletavam os alimentos e os homens ficavam responsáveis pela caça e pela proteção dos pequenos bandos de hominídeos que viviam aglutinados. Isso aqui também é bastante interessante se nós pararmos para pensar. Naturalmente, a prática da coleta ela é muito mais segura do que a prática da caça ou a da defesa. Então nós podemos considerar que sim, os homens estavam mais em risco nesse período. Mas isso não é resultado do fato dos homens serem mais fortes ou mais capazes do que as mulheres para essas atividades. Isso se deve ao fato de que os homens eram menos importantes para a sobrevivência do que as mulheres. Isso é evidente. Vejam, se eu tenho uma tribo com 10 homens e uma mulher, apenas um filho irá nascer após 9 meses. Então eu teria uma taxa de natalidade muito baixa. Mas se eu tiver apenas um homem e 10 mulheres, no intervalo de 9 meses, 9 filhos poderiam estar nascendo. Então vejam que a importância social ela é maior para as mulheres do que para os homens, já que as mulheres são mais importantes para o nosso processo de reprodução e, portanto, sobrevivência. Isso caracteriza o que nós chamamos de uma sociedade matriarcal, característica do período pré-histórico. Perfeito, galera? Um outro elemento também interessante a ser destacado aqui é que no período paleolítico, nós teremos o domínio do fogo. O fogo, gente, é uma das tecnologias mais revolucionárias que o homem já dominou em todos os tempos. Talvez mais revolucionária que o próprio Instagram, Facebook, Twitter. Porque o fogo, ele traz 3 grandes vantagens, pensando no desafio latente do homem pré-histórico, que era a sobrevivência. Vejam que o fogo, ele pode ser usado, em primeiro lugar, para garantir o aquecimento dos homens. A gente faz ali uma fogueira, fica em torno dela, canta um Armandinho, um Zé Ramalho e ficamos todos felizes e quentinhos, nos protegendo do frio. Em segundo lugar, o fogo ele também irá funcionar como um mecanismo de defesa, seja afastando animais predadores de grande porte, seja pela fumaça afugentando insetos e animais peçonhentos. Mas em terceiro lugar, é muito interessante a gente perceber que o fogo vai permitir um aumento na variabilidade da dieta do ser humano. A partir do fogo, nós somos capazes, pelo processo de cocção ou cozimento dos alimentos, de ingerir outros alimentos que sem o fogo seriam impossíveis, como, por exemplo, carnes vermelhas, como, por exemplo, a batata, como, por exemplo, raízes de toda sorte, como a própria batata, o tubérculo, como o próprio aipim ou a mandioca, como nós falamos. Então, o fogo ele é uma tecnologia decisiva a partir do momento que ele vai trazer variedade na nossa dieta
alimentar. Por que isso é muito importante? Justamente porque nós precisamos de grande energia em função do nosso cérebro muito grande. Há um custo energético muito grande ao pensar. Pessoal, quando nós pensamos, nós gastamos muita energia. Então é importante nós termos aqui várias fontes distintas para obter essa energia. Muito bem, notem que nós estamos falando aqui já de um aumento, de certa forma, da sofisticação do homem, que passa a ter o domínio do fogo. E isso acaba ficando expresso também na produção, a partir desse momento, de obras artísticas. Falaremos, a partir desse momento, do que nós chamamos de arte pré-histórica, que irá começar ainda no período paleolítico e passa, é claro, por transformações no período neolítico, período que abordaremos a seguir. A arte pré-histórica, gente, ela vai ter três grandes manifestações muito interessantes. A primeira delas você já deve conhecer, que são as famosas pinturas nas cavernas ou a arte rupestre. Essas pinturas, elas geralmente retratam o homem numa situação de caça ou outros registros da prática do cotidiano daqueles cidadãos, daqueles hominídeos. Então a pintura rupestre, segundo alguns pesquisadores, ela cumpriria duas funções importantes. A primeira delas, o registro do cotidiano. Algo que você faz, é claro, nas suas mídias sociais. Ao tirar uma foto de um prato, ao tirar uma foto numa viagem, você está registrando parte da sua vida. Esse é um elemento importante para nós, seres humanos, dentro também de uma ideia de identidade de grupo. Mas em segundo lugar, essas pinturas rupestres, elas funcionariam como rituais mágicos. O homem, antes de sair para uma grande caçada, ele pintaria então ele próprio, cercado de grandes animais, com o objetivo assim de ter uma caça mais exitosa, uma caça mais eficiente. Exemplos de lugares em que nós encontramos pinturas belíssimas e igualmente muito antigas é a Gruta de Lascaux, na França, um dos patrimônios históricos e culturais mais antigos que nós temos, e a Caverna de Altamira, que fica localizado na Espanha. Se tu não conhece essas pinturas, dá uma procuradinha no Google, que eu tenho certeza que tu vai te encantar com a capacidade do homem pré-histórico, com a capacidade tão antiga do homem de produzir arte. Mas há uma segunda espécie também dentro dessa arte pré-histórica muito interessante, que são a produção de estátuas. Entre as estátuas mais famosas, nós temos a estátua de Vênus de Willendorf. Pessoal, essa é uma estátua muito interessante, como vocês podem perceber aqui. Reparem como essa estátua, ela possui um certo exagero quando nós observamos a questão dos membros vinculados à reprodução. Seios muito largos, o quadril avantajado, tudo isso leva os historiadores a crer que as Vênus, dentre elas a mais famosa, a Vênus de Willendorf, seriam usadas em rituais de fertilidade. Ao produzir essa estátua e promover rituais em torno dela, os homens estariam pedindo aos deuses, de uma forma sobrenatural, aqui a possibilidade da reprodução, uma ideia de uma taxa de natalidade muito fértil. Em terceiro lugar, nós temos também, como representação da arte do mundo pré-histórico, a construção de monumentos megalíticos muito interessantes, dentre os quais nós destacamos as construções de Stonehenge na Grã-Bretanha e também as construções de megalíticos em círculos em Portugal, os cromeletes de almendres, como se chamam, que são construções muito parecidas ao Stonehenge em inglês, apenas um pouco menos imponente. Se atribui a essas construções o desejo desses homens ainda muito primitivos de garantirem um espaço de referência e de descanso para os seus mortos. Então seriam práticas funerárias associadas a essas construções. Muito bem, como nós estamos percebendo, a gente vem num sentido de sofisticação cada vez maior
das técnicas e também do pensamento humano nesse período pré-histórico. E isso nos leva ao segundo e último período dessa nossa fase, que é o período neolítico. O período neolítico, gente, que se desenvolve entre os anos de 10.000 antes do presente até 3.500, ele deriva dos radicais gregos. Neo e litos, como nós sabemos, significa aqui pedra nova ou pedra polida. Isso significa justamente que houve um processo de evolução na forma da criação de ferramentas. Os homens, a partir desse momento, passam a produzir ferramentas que serão polidas, garantindo assim uma maior eficiência nos cortes ou nos ataques e também uma maior durabilidade desses materiais. Esse aumento da sofisticação também é observado pela existência da chamada Revolução Agrícola, que costuma ser utilizado como um marco inicial do período neolítico. A Revolução Agrícola, ou Revolução Neolítica, como os vestibulares chamam, ela é justamente aquele período da nossa história em que os primeiros homens aprendem a domesticar animais e plantas. A Revolução Agrícola, ou a domesticação de animais e plantas, ou seja, o domínio da agricultura e da pecuária, vai nos levar a transformações fundamentais na organização econômica e social desses primeiros homens. Vejam, nós iremos lentamente, num processo gradual que leva milhares de anos, ao abandono de uma economia simplesmente coletora e nós passamos a constituir uma economia produtora. Os homens passam a produzir os seus próprios alimentos. Claro, nós sabemos que os processos constantes de migração, o nomadismo do período paleolítico, eles eram processos muito arriscados, porque nós estamos indo para lugares desconhecidos, para lugares que muitas vezes reservam riscos muito grandes. A partir do momento que nós produzimos o nosso próprio alimento, é possível o abandono do nomadismo e os homens tornam-se sedentários. Quer dizer, eles escolhem os sítios mais apropriados e eles estabelecem esses lugares como locais de moradia fixa, já que agora eles não dependem apenas da natureza para sobreviver. Eles próprios irão produzir a sua subsistência. Bom, como um primeiro elemento a destacar de consequência dessa revolução agrícola, é justamente a complexificação social que irá resultar disso. Veja, a partir desse momento nós produzimos alimentos, mas vocês sabem que dentro da prática agrícola nós não temos uma constância na colheita. Nós não plantamos e colhemos durante todo o ano. Não, existem períodos de plantio, períodos de cultivo e períodos de colheita. Isso significa que para o ser humano poder se estabelecer de forma sedentária num único lugar, é fundamental a produção de excedentes agrícolas. Nós temos que produzir alimentos para o ano inteiro, não apenas para o período da colheita. Por que isso nos leva a um processo de complexificação social? Porque não adianta eu produzir excedente se eu não tenho como armazená-lo. Então, o que surge na esteira da Revolução Agrícola é justamente o aparecimento das primeiras técnicas de artesanato. Começa a surgir aqui a produção de vasos, a produção de silos, a produção de mecanismos para garantir aqui o armazenamento dos grãos, dos alimentos que esses homens produziam. Ao mesmo tempo, ao produzir o excedente, surge aqui a possibilidade das trocas comerciais. Ora, se nós temos muito trigo e nós não iremos usar todo esse trigo ao longo do ano, a gente pode trocar uma parte dessa nossa produção por exemplo, o bronze, uma matéria-prima importante no período da Idade dos Metais. Então começam a surgir novas categorias sociais. Os agricultores, aqueles dedicados à produção dos alimentos, os artesãos que faziam então esses utensílios de armazenamento, os comerciantes, o surgimento de uma força
paramilitar, o surgimento de uma força com o objetivo de defender essas regiões. Nós teremos aqui, gente, igualmente, o surgimento de uma necessidade de controlar a força das águas. Nós precisamos aqui fazer diques, barragens, eixos de irrigação para garantir uma agricultura cada vez mais produtiva, cada vez mais eficiente. Só que uma condição sine qua non, isso é uma condição fundamental para a construção de grandes obras públicas, de grandes obras hidráulicas, é justamente a existência de uma elite dirigente, de um grupo que direcione os trabalhos, que organize o contingente de mão de obra, que dê, em última análise, as ordens. Como será feita essa barragem, onde será feita, com qual material e quem irá construir. Percebam que aquela sociedade anteriormente dividida apenas nas suas tarefas pelo sexo, ela já vai deixando de existir. Nossa sociedade passa a ser cada vez mais complexa. Essa elite dirigente que começa a surgir nesse período, pessoal, ela tem uma característica muito interessante, pois ela está diretamente associada ao surgimento de uma elite religiosa ou uma elite sacerdotal. É claro, se nós pensarmos que hoje nós ainda dependemos muito da natureza, nós sabemos que em épocas de muita chuva, nós ainda hoje temos o processo de enchentes, de devastação, milhares e milhares de famílias que perdem muitas vezes todos os seus bens, todos os seus pertences. Agora imagine você o grau de dependência que os homens tinham da natureza nesse período neolítico. E como que eles explicam os fenômenos da natureza nesse momento? Será que eles têm um entendimento de que, olha, massas de ar polar em contato com uma massa de ar quente resultam num alto grau de precipitação? É claro que não, Terra plana. Acorda, pelo amor de Deus. Como é que eles explicam os fenômenos naturais nesse período? A partir da religião. Então, aqueles indivíduos que se apresentavam como representante dos deuses, aqueles indivíduos que anunciavam que mantinham relações com o sobrenatural, esses sujeitos passam a ser muito importantes nessa sociedade. Daí o fato da elite dirigente ser composta nas primeiras civilizações por uma elite sacerdotal. Se não, vejamos, aqui é um exemplo claríssimo. Lembrem do Egito, que nós trabalharemos em aula. Lá no Egito, gente, o faraó, o rei, o governante, ele é adorado como um deus vivo. Na Mesopotâmia, o Patese ou o Ensi, que é o governante, ele pode não ser um deus encarnado, mas ele é um representante de Deus na Terra. Então vejam que há uma relação intrínseca, é impossível separar nesse momento a questão política da questão religiosa. O nosso processo de sedentarização dentro do mundo neolítico vai levar à eclosão de um outro processo revolucionário. Um processo revolucionário que, nas palavras do britânico Gordon Childe, um dos maiores arqueólogos de todos os tempos, era o período da Revolução Urbana, o surgimento de grandes cidades com populações que já ultrapassavam 10, 15, 20 ou até 40 mil habitantes, como no caso da primeira cidade da humanidade, a cidade de Uruk, lá na região do Oriente Médio. Além disso, segundo Gordon Childe, a revolução urbana se caracteriza pelo surgimento de uma elite dirigente, geralmente essa elite sacerdotal, pelo surgimento de mecanismos burocráticos de dominação, pelo surgimento de complexas obras hidráulicas de irrigação ou de barragens, enfim, todo esse processo que nós vínhamos construindo até esse momento. Percebam que um dos elementos fundamentais para definir a revolução urbana é justamente um inchaço populacional. Nós não falamos mais de aldeamentos de 50, 100 pessoas. Nós falamos de cidades que ultrapassam as dezenas de milhares de habitantes. E esse inchaço populacional urbano, ele vai gerar uma nova necessidade para organizar essa cidade, para ter o controle burocrático dessa cidade, para centralizar as informações dessa cidade, informações como qual é a capacidade de produção,
quanto nós temos de trigo, qual é o número de habitantes, quantas mulheres, quantos homens, quantas crianças, qual é o tamanho do meu exército, para poder transmitir leis, para poder criar um aparato jurídico de ordenamento social, é fundamental que nós desenvolvemos uma nova tecnologia. Essa tecnologia, meus queridos e minhas queridas, é a tecnologia da escrita. Entre 4.000 e 3.500 anos antes de Cristo, a civilização sumeriana, um dos povos mesopotâmicos, irá desenvolver a primeira técnica de escrita. Essa técnica de escrita ela é conhecida como escrita cuneiforme, mas esse é um assunto já para uma próxima videoaula. Se vocês gostarem desse vídeo, desse encontro, de toda a produção do nosso canal, pessoal, por favor, não deixem de curtir a nossa página, de seguir a nossa página no Instagram, deixa um like aqui no vídeo, te inscreve no canal e nos ajuda a atingir um número cada vez maior de pessoas que são apaixonadas por história, ou mesmo aquelas pessoas que não gostam tanto de história, mas que precisam dela, não só para o vestibular, mas também para a vida. Um beijo do Sor e até uma próxima videoaula.